Os fundos imobiliários podem ser uma ótima alavanca para você que está buscando sua aposentadoria. É uma ótima forma de você receber rendimentos passivos, todos os meses caindo ali na sua conta. A grande vantagem desse tipo de investimento é que você não precisa ter muito dinheiro para estar começando a investir. Hoje, com apenas R$10, você já começa a receber rendimentos mensalmente na sua conta. E é pensando exatamente nesse fator que eu resolvi trazer para vocês os 10 melhores fundos imobiliários base 10 para você estar investindo hoje. Como eu falei, são fundos que com menos de R$10 você investe e já começa a receber rendimentos mensais todos os meses na sua conta. E é aquele negócio, né? Todo mês sobra de 10, 20 reais. Em vez de você gastar com sorvete ou algo do tipo, você vai, investe e querendo ou não, você vai estar contribuindo para sua aposentadoria no final da sua vida. Então já lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de nenhum ativo. Esse vídeo é uma recomendação de estudo. Vou listar os 10 fundos aqui e você vai estudar cada um deles separadamente antes de tomar qualquer decisão. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e bem-vindo ao canal onde você vai atingir sua aposentadoria. O melhor de tudo, a gente vai atingir ela juntos, compartilhando conhecimento, caminhando lado a lado nessa longa jornada que é rumo à liberdade financeira. Então já se inscreve aí e tamo junto. Então, pessoal, vamos deixar de enrolação e vamos iniciar logo. O primeiro fundo imobiliário que eu quero trazer para vocês é o CPTS11. CPTS é um fundo de papel muito interessante, base 10 também, se tornou recentemente e vamos dar uma analisada nele. Então, pessoal, CPTS hoje custando cerca de R$7,96, tá com um dividend yield de 9,96% e uma desvalorização aí de 90%, mas isso é porque o fundo sofreu um desdobramento de cotas. Então o fundo custava 8 e pouco, a gente acumular aí, desde o dia que ele foi desdobrado, o fundo caiu um pouquinho, tá com cerca de 7% de prejuízo acumulado. O valor justo dele por cota é cerca de 8,88, então o fundo está bem descontado. O PVP dele hoje está em 0,90, 243 mil cotistas, uma base muito boa de cotistas e um patrimônio de 2,8 bilhões, é um patrimônio muito grande, um fundo bilionário. Liquidez média diária dele excelente, e o dividendo, né, pagou aí no mês de outubro 5 centavos. Vamos aguardar para ver qual que vai ser o anúncio desse mês, mas é um fundo que vem sofrendo um pouco por causa do período de deflação, de inflação mais baixa que a gente está vivendo. Aqui a gente vê o crescimento do patrimônio líquido do fundo, crescimento exponencial e gigantesco. Algumas coisas a destacar aqui no relatório do CPTS. Ponto negativo dele, tem uma alavancagem aí hoje no valor de 455 milhões de reais. É uma alavancagem muito grande e que compromete o resultado do fundo. E a carteira dele, né, a alocação, os setores, o foco dele é logístico e industrial, mas também temos fundos de shopping aqui presente e a parte de varejo também muito presente na carteira. Ele é um fundo praticamente todo IPCA, a taxa média está IPCA mais 7,50, uma taxa muito boa, e ele também tem muito fundo imobiliário na carteira. Hoje praticamente 30% da carteira dele é composta de fundo imobiliário. E os fundos imobiliários que ele tem na carteira hoje, a gente pode citar o Galg, o TRXF, o BTLG também, Game 11, XPPR, tem até que alguns fundos conhecidos aqui dentro da carteira. No geral, CPTS, o grande problema dele hoje é a alavancagem, então se você for investir, for estudar, toma cuidado com isso e estuda um pouquinho mais a fundo sobre esse fundo nesse quesito. Bom, pessoal, o outro fundo imobiliário base 10 que eu estou trazendo para vocês hoje é o XPSF11. Bom, pessoal, XPSF11 custando aí R$7,95, tá com dividend yield de 11,48% e no último ano acumulou uma valorização de cerca de 6%, mas dependendo de onde você conseguiu comprar esse fundo, ele valorizou mais de 30%, é uma valorização muito grande para um fundo imobiliário. O patrimonial dele tá 8,77, então tá bem descontado aí, cerca de 9%. Base de cotistas ainda pequena, não é um fundo tão famoso. A liquidez dele também não é tão boa, 500 mil. E aí o rendimento vem pagando aí de 7 centavos e meio aí, um bom tempo, rendimento muito bom. A gente vê que o patrimônio do fundo não valorizou tanto, tá continuando assim, meio que linear, né, não subiu tanto. A rentabilidade dele, para quem investiu aí nos últimos 2 anos, acumulando uma rentabilidade de 37,70%. Para quem investiu há um bom tempo, já há 5 anos, já não acumula um valor tão bom, cerca de 14%. Então é válido sempre entrar nos momentos certos nos fundos imobiliários, não comprar fundo imobiliário caro, porque senão a sua rentabilidade vai ser muito prejudicada. Esse fundo tá com o patrimônio praticamente aí todo alocado em fundos imobiliários, mas ainda tem crise um pouquinho na carteira. Os fundos que ele tem na carteira: MXRF, HSML, Vino, SPVJ, BTLG, VILG, SPLG, VISC, NCR, MCCI. É uma carteira até que muito boa. CPTS não é uma carteira ruim para esse fundo aqui. Alocação, né, dos fundos, ó, foco em CRI principalmente, mas tem os outros aqui presentes. Os CRIs que ele tem em exposição são esses aqui, são apenas 4, são bem pequenininhos, taxas relativamente baixas, todas indexadas ao CDI. Cara, é um fundo bem interessante. Dos relatórios da XP que eu vi até hoje, esse é um dos melhores, tem muita informação boa, assim, de fato. Então gostei muito desse relatório. E o próximo fundo da nossa lista é o KISO11, um FOF muito interessante, também base 10, e que é muito famoso aí no mercado. Bom, pessoal, o próximo fundo é o KISO11,
11, o FOF da Quilima, bem famoso também aí no mercado. Hoje tá custando 8,38, tá com dividend yield de 10,68% e no último ano não acumulou uma valorização tão grande, apenas 1%. Mas, como eu falo, dependendo de onde você comprou, você acumula uma valorização muito boa. Então, sempre entrar nos momentos certos aí nos fundos imobiliários, certinho? E aí o PVP dele 0,92, o patrimonial 9,13, então hoje tá bem descontado ainda do seu valor justo. Um patrimônio de 400 milhões, então não é um fundo tão grande ainda, mas já tem uma boa base de cotistas, 123 mil, excelente. Liquidez também não é tão alta e paga o mesmo rendimento aí do XPSF 11, cerca de 7 centavos e meio aí, todos os meses vem pagando certinho. O patrimônio líquido do fundo a gente vê que cresceu um pouquinho lá em 2021, mas também depois ele estabilizou. E quando a gente olha a rentabilidade nos últimos 2 anos, esse fundo acumula uma rentabilidade aí de 35%. E quando a gente joga lá para trás, desde o seu início, quem comprou lá no início hoje tá praticamente no 0 a 0. Por isso eu falo para vocês, existe um momento certo de entrar. O portfólio do Kizo, ele é bem diversificado. Hoje para mim é um dos FOFs que tem uma das melhores carteiras. Ele tem HGRU, BRCO, KNRI. Cara, se eu for ficar falando dos fundos bons aqui, eu vou ficar 3 horas aqui falando, sabe? São fundos muito bons que ele tem aqui dentro da carteira. Obviamente, tem alguns ainda que não estão tão bem, como IRDM, HCTR, DEVA, mas isso aqui são posições pequenas, então que de fato não vão afetar tanto o fundo. Então, totalmente FOF, só tem cotas de fundos imobiliários na carteira, não tem CRI, não tem nada. É bem diversificadinho. Também, o foco dele tá em papel, mas tem galpão, tem shopping, é bem diversificado, é bem interessante esse fundo aqui. Quarto fundo imobiliário da nossa lista é o Vigia 11, que não é um fundo imobiliário, né? É um FIAGO, que a gente pode dizer. Ele é um fundo base 10 que investe em certificados de recebíveis do agronegócio, os CRAs. E todo mês ele recebe juros mensais. É bem interessante, vale a pena uma análise. Pessoal, o próximo fundo imobiliário é o Vigia 11. Vigia hoje custando R$ 9,37. Ele é um FIAGO da Valora, tá com dividend yield de 16%. Então a gente já vê que é um fundo de mais risco, obviamente. E nos últimos 12 meses acumulando em uma desvalorização de cerca de 9%. E por que dessa desvalorização? Esse fundo tá passando por um problema com o devedor que pode acontecer um possível calote. Então, isso daí é o que afeta um pouco a rentabilidade do fundo, já que o pessoal fica um pouco mais receoso nessa questão. Quando a gente vê esse fundo nos últimos anos, ele está bem próximo aí das suas mínimas. Então, de fato, quando saiu a notícia lá do possível calote, esse fundo sofreu um pouquinho. Olha só, desvalorização de 7% em um só dia. Por isso tem que tomar muito cuidado e saber onde você está investindo. E o valor justo dele é 9,50, então tá um pouco descontado. Patrimônio 821 milhões, é um fundo muito grande. Excelente base de cotistas também. Liquidez excelente, 3 milhões. E aí o rendimento pagando aí 12 centavos no último mês. E agora vamos ver quanto que ele vai pagar. É um fundo que tem pouco tempo de duração, praticamente 1 ano e meio. Então, bem novinho ainda, mas quando a gente vê a rentabilidade dele, uma rentabilidade muito boa aí para os últimos anos, né? Cerca de 22%. Excelente rentabilidade aí. Bom, pessoal, aqui do relatório, um destaque para esse fundo é que ele tem algumas concentrações muito grandes, por exemplo, Fiagril, que hoje é quase 30% do patrimônio do fundo. Tem a Langiru, que está passando por alguns problemas, também com cerca de 12% do patrimônio do fundo. Então, o grande problema desse fundo é a questão da concentração, que se ele resolver, ele se torna um Fiagro excelente. Mas, por enquanto, tem um risco muito grande aqui dentro, então fiquem cientes disso. É um fundo totalmente CDI, a taxa dele é CDI mais 6%, então é o risco mais alto. Isso já tá mostrando até na taxa, a taxa mais alta. E o foco dele tá em CRA, né? Fica praticamente quase todo alocado em CRA, o que não tá em CRA fica em caixa, e o foco é CDI, de fato. Também, os clientes dele são distribuidoras e cooperativas espalhadas aí por praticamente todo o Brasil. O quinto fundo imobiliário é o GALG 11, o fundo imobiliário de tijolo da Guardian. Fundo bem interessante, bem famoso, o pessoal gosta bastante dele, por ser um fundo de logística base 10. E bom, pessoal, o próximo fundo imobiliário é o fundo imobiliário tijolo, o GALG 11. Tá custando hoje cerca de R$ 9,38. Tá com dividend yield de cerca de 10,54%. Excelente dividend yield para um fundo de tijolo. E, obviamente, se tem um dividend yield maior, é porque tem um risco maior. E o grande risco do GALG é a sua alavancagem, que hoje representa aí mais de 30% do patrimônio do fundo. No último ano, o fundo tá praticamente no 0 a 0, mas valorizou muito aí nos últimos meses, uma subida de 15%. Patrimônio líquido deles, cerca de 500 milhões. Bola justo 9,14, então tá um pouco acima do patrimonial. Número de cotistas 882 mil. E o PVP dele 1,03, então tá acima do patrimonial. A liquidez dele é excelente, 1,3 milhões. E o rendimento pagaria cerca de 8 centavos, um rendimento muito bom para esse fundo. O patrimônio líquido, a gente vê que o fundo já começou com esses 500 milhões e até hoje, de fato, não cresceu tanto. Ele tá bem estagnado nesse quesito. E quando a gente vê a rentabilidade do GALG 11, de fato, esse fundo nunca conseguiu se firmar
funcionar de verdade. Mas agora até que ele tá acumulando uma rentabilidade de 8,95. Mas é o que eu sempre falo. Momento certo de comprar e tomar cuidado, né, galera? Porque senão você compra o fundo lá atrás, passa aí 2, 3 anos, você tá com a mesma rentabilidade ainda, perdendo até pra inflação. Então tem que tomar um pouco de cuidado nesse quesito. E aqui o relatório do fundo, né? São 5 imóveis que ele tem na carteira, espalhados aí por praticamente todo o Brasil. Os principais locatários são a BRF, a BAT e a Air Liquide. Empresas grandes aí, presentes no Brasil, no mundo. Como eu falei, a alavancagem hoje dele é cerca de 383 milhões, representa aí 41% do fundo. Então é um risco que existe aqui dentro desse fundo. O ponto positivo dele é que os contratos são atípicos, então quando o contrato vence, a dívida acaba. Mas é preciso tomar muito cuidado aqui dentro. E aqui são os imóveis. Alguns imóveis são bem específicos, outros, como os da BRF, são excelentes. Então, o sexto fundo imobiliário é o VGHF11, fundo imobiliário de papel, muito famoso pelos seus giros de carteira. Esse é um fundo que consegue aferir muitos lucros, vendendo cotas, comprando cotas de ações de fundos imobiliários. É bem interessante a ideia deles. E o próximo fundo imobiliário é o VGHF11, o fundo de papel, muito interessante, que não investe só em CRIs, mas investe em fundos imobiliários, em ações. É bem diferente essa visão deles. Tá custando 9,32, um dividend yield de 13,70%, uma valorização de 1% no último ano. E como eu sempre falo, quem pegou aqui na mínima dele acumulou aí uma rentabilidade de 14%, muito boa rentabilidade. Ele está sendo negociado um pouco acima do patrimonial, o valor justo dele é 9,19, ele está 9,32, então tá um pouquinho acima. Tem um patrimônio de 860 milhões de reais, é um fundo bem grande, excelente base de cotistas, mais de 320 mil cotistas, e a liquidez média diária 2,8 milhões de reais de liquidez mensalmente. Dividendo pagando em 10 centavos, teve meses que ele pagou um pouco mais, agora deu uma quedinha. A gente vê a evolução do patrimônio líquido do fundo, cresceu bastante também nos últimos anos, todo ano vem crescendo, e a rentabilidade desse fundo não tem nem muito o que falar, né? Poucos momentos ele passou de rentabilidade negativa e hoje acumula uma rentabilidade de 31%. Praticamente, se a gente pegar, foram 3 anos aí de duração que esse fundo tem, tá em média 11, 10,5% ao ano. Então, uma rentabilidade até que muito boa, tá dando um IPCA mais 4 aí, não é uma rentabilidade muito ruim. Aqui a carteira de ativos, né? Ele tem alguns CRIs na carteira, mas é até bem diversificado. A maior posição é 6%, mas ele vai ter alguns FIDCs também dentro da carteira, vai ter fundos imobiliários, vai ter ações e vai ter SPS. Então é bem diversificado, tem muita coisa dentro da carteira desse fundo. A gente vê aqui, ó, ele tem muito CRI, é a maior parte, mas vai ter FIDCs, FIs, ações e SPS. Basicamente que ele utiliza para fazer giros de carteira, né? Esse fundo é dividido em duas estratégias: a renda, que cai o dividendo ali todo mês, e a valor, que ele usa, ele compra um valor, vende a outro e o lucro ele distribui para os cotistas. É muito interessante isso aqui, o que esse fundo faz. E o sétimo fundo é o CPTR11, outro fiagro na nossa lista, uma ideia basicamente igual ao do Vigia, e ele é gerenciado pela mesma gestora do CPTS, a Capitânia. O próximo fundo é o CPTR11, custando hoje 9,43. Ele é um fiagro administrado pela Capitânia, é um dividend yield de 15,56. É o mesmo caso do CPTS, essa desvalorização que não representa a desvalorização real do fundo, tá? Mas nos últimos dias aí acumulando uma desvalorização de cerca de 3,58%. O valor justo dele é 9,76, então a gente vê que ele tá um pouquinho descontado. Tem um patrimônio aí de cerca de 400 milhões de reais, PVP 0,97. A base de cotista dele ainda é muito pequena comparado ao Vigia, por exemplo. Liquidez ainda é boa, e aí o rendimento 10 centavos. É um fundo aí que recentemente completou um ano de duração, então é um fundinho muito novo ainda no mercado. E quando a gente olha a carteira dele, a gente vê que o foco dele tá principalmente no CDI. Ele investe a maior parte do seu patrimônio em CRAs, mas tem alguns CRIs e um fiagro na carteira. Como eu falei, taxa média aí, né? Foco no CDI, vai ter um pouco IPCA, mas o foco dele é o CDI de fato. A gente vê a exposição pelo Brasil, ele é bem diversificado, e a maior empresa aí que hoje está dentro do portfólio dele, representa a maior parte, é a Combio, com cerca de 8,1, seguida da AgroGalaxy, uma empresa aí com 7,4. Então, assim, tem algumas concentrações, mas não é algo tão grande, e o risco desse fundo aqui é o risco do agronegócio, né, de fato. E o próximo fundo imobiliário é o BTCI11, um fundo de papel bem legalzinho, bem interessante, que vale a pena a gente analisar. E bom, pessoal, o próximo fundo imobiliário é o BTCI11, né, como eu falei para vocês, papel aí do BTG, custando 9,75 hoje, um dividend yield de 12,68% no último ano, e também
questão de valorização nem vale a pena de comentar, que também sofreu aí desdobramento de cotas. Mas nos últimos 6 meses esse fundo aí acumula uma valorização de 6,91%, muito boa valorização. O patrimonial dele é R$10,09, então tá um pouquinho descontado ainda. VP mostra isso, 0,97. É um fundo bilionário, um patrimônio de mais de R$1 bilhão. Boa base de cotistas, 123 mil, é muito boa mesmo. Liquidez, 2,1 milhões. E aí os dividendos que ele vem pagando, essa média de 9, 10 centavos, não foge muito disso. A gente vê a evolução do patrimônio, como esse fundo cresceu bastante, chegando aí a marca de 1 bilhão. Praticamente dobrou de tamanho do ano passado para cá, excelente. Mas a rentabilidade dele a gente vê que não é um fundo que consegue de fato decolar muito, né? Ele fica um pouquinho andando de lado. E se a gente for ver desde a subscrição, acumulei praticamente 3% de rentabilidade. Então não tá valorizando tanto assim. Aqui a gente tem um portfólio do fundo, taxa média de IPCA mais 7, uma boa taxa, e CDI mais 2,9, né? Vê que o foco dele é o IPCA, mas tem um pouquinho de CDI na carteira. O prazo médio dos contratos são 4,6 anos. O foco dele tá principalmente no logístico hoje, e a concentração por localização, a gente tem um Sudeste com 75%. A gente vê os ativos que ele tem aqui dentro da carteira. É um fundo até que bem diversificado, não tem tanta concentração. A maior posição hoje é 6,6, então isso mostra que o fundo está diversificado. Tem alguns fundos imobiliários na carteira. No geral, é um fundinho até que bem interessante de papel, tá há muito tempo no mercado, mais de 10 anos. O penúltimo fundo imobiliário dessa lista é o famoso MXRF11, que hoje está sendo um pouco negociado acima do valor patrimonial, mas que ainda assim tem o coração de muitas pessoas. E aí, galera, finalmente chegamos agora no MXRF11, são 10,84, um dividend yield de 12% e valorização de 6,59% nos últimos anos. O fundo até que subiu bem aí, cresceu bastante. Está sendo negociado bem acima do valor patrimonial, cerca de 10%. Eu não gosto muito de comprar fundos de papel acima do patrimonial, mas, né, acontece às vezes. Valor justo, 9,93, então quase R$1 acima aí. E um patrimônio de 2,5 bilhões, um fundo muito grande. Cotistas é o maior fundo do mercado que a gente tem hoje, quase 1 milhão de cotistas, excelente. Liquidez dele, 8,3 milhões, e o rendimento vem pagando em cerca de 11 centavos aí nos últimos meses. A gente vê a evolução do patrimônio líquido do fundo. Muito tempo ele ficou ali na casa dos 300 milhões, depois começou a crescer desenfreadamente, e hoje ele chega nos 2,5 bilhões. A rentabilidade dele nos últimos 2 anos está muito boa, cerca de 34%. Nos últimos 5 ela chega a 59%, e nos últimos 10 também chega a 110%. Então o fundo aí rendendo praticamente 11% ao ano, vem rendendo muito bem esse fundinho aqui. Aqui a gente vê a carteira do fundo, o foco dele principalmente em CRIs, mas vai ter um pouquinho de FIs, permutas e caixa para fazer um giro ou algo do tipo. Base de cotistas dele vem crescendo muito mesmo. O foco dele é o IPCA, mas tem um pouquinho de CDI na carteira. Mas a minha crítica antigamente no MXRF11 era o relatório, mas que de fato melhorou muito. E agora o grande problema, ele tá um pouquinho sendo negociado acima, né? Você pagar caro em fundo de papel, eu não gosto muito, mas aí vai de cada um. E por último, mas não menos importante, KNSC11, o fundo de papel Middle Risk barra High Grade da Quineia, que recentemente se tornou base 10 e para mim tá se tornando uma das opções mais seguras aí do mercado de base 10 pra gente estar investindo em papel. E agora por último, o KNSC custando hoje R$ 8,90, um dividend yield de 11,80% e uma valorização aí de 2,42% nos últimos 12 meses. Vê que o fundo subiu bastante, mas ele sofre aí desde quando foi lançado, caiu, e agora ele anda bem de lado aqui nessa parte de baixo. O valor justo dele é 9,39, então tá um pouquinho abaixo, tá com um pouco de desconto. Um patrimônio de 1,2 bilhões, é um patrimônio grande, 107 mil cotistas, liquidez 2,6 milhões, e o rendimento dele vai pagar agora no dia 14 de 8 centavos. É um fundo que sofre muito com os períodos de inflação mais baixa. A evolução do patrimônio líquido a gente vê que cresceu bastante nos últimos anos. Esse ano deu uma estagnada, mas agora com o fundo se tornando base 10, mais cotistas entrando, a cota deve subir um pouco e o fundo deve conseguir realizar a emissão. A rentabilidade dele nos últimos 2 anos aí tá cerca de 16% e nos últimos 5 rentabilidade de 28%, uma boa rentabilidade para esse fundo. Sim, pessoal, todos esses fundos imobiliários aí são bem interessantes. Você consegue comprar a maioria deles com menos de R$10. Hoje eu acho que o único que não dá para comprar com menos de R$10 é o MXRF11, mas no geral os outros a gente tem vários setores, tem setor de tijolo, tem setor de papel, tem setor do agronegócio, é bem diversificado, então dá para você estudar bastante, e são várias áreas, então acredito que pelo menos um aí você consegue encaixar no seu perfil aí de investidor. Mas é válido que todos eles vão ter algum risco, então é preciso ficar sempre ciente antes de investir nesses riscos que esses fundos têm, senão você pode acabar se frustrando na frente. Então tome cuidado, analisem direitinho, entendam de fato o que está acontecendo, para depois, se for de acordo com a sua estratégia, você ir lá e investir.
Não sai investindo apenas porque você viu esse vídeo e sai comprando. Não, analisa direitinho, vê se ele se encaixa no seu perfil de estratégia e aí depois você toma a decisão. Então eu espero que de algum modo esse vídeo tenha ajudado a vocês aí a expandir um pouco a visão dos fundos imobiliários, também ter mais opções para vocês estudarem. E é isso. Lembrando que o canal de membros está aberto, é só se inscrever aí, tem muitos benefícios. Depois vocês deem uma olhadinha. Reunião mensal comigo, grupo do WhatsApp, tá muito top. E é isso, tamo junto, até a próxima e falou!